Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoa linda e maravilhosa. Quero compartilhar algo do coração de Deus para a sua vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz que me conduz. Essa palavra é muito forte, a palavra que me chamou para Jesus. Em 23 de abril de 2015, estava eu dirigindo o carro no Rodanel em São Paulo e, por intermédio de um programa de rádio, eu ouvi uma pregação a respeito desta palavra. E o chamado de Deus naquela pregação e o chamado de Deus na minha vida foi para que eu pudesse acender a lâmpada do Senhor, que é a palavra de Deus na minha vida, para que eu parasse de tropeçar, de cair, para que eu parasse de andar por caminhos escuros e seguir um caminho firme, um caminho de certeza, um caminho de vitórias, um caminho de conquistas. Mas esse tempo eu não sabia praticamente nada sobre essa palavra de Deus, eu apenas criei nela, conforme Abraão também creu, um dia foi chamado. A questão é que toda a história da palavra de Deus, da Bíblia, ela se decorreu no deserto, desde o chamado de Abraão. Abraão vivia na terra de Ur, na região Mesopotâmia, que foi a terra dos sumérios, dos acádios e dos babilônios. E Abraão, quando foi chamado por Deus, foi chamado para sair da sua terra, ou seja, da terra que ele vivia, do meio da casa dos seus pais, do meio dos seus parentes, para ir para um lugar que Deus mostraria a ele. E Deus prometeu a ele que dele faria uma grande nação e daria uma descendência tão grande como as estrelas que ele jamais poderia contar. E Abraão é conhecido como o pai da fé, porque imagina você sair da sua casa, da sua zona de conforto, do lugar onde você já está bem estabelecido, para ir para um lugar que você nem sabe para onde, para um lugar distante. E essa terra é a Palestina, a terra de Canaã. E Abraão, então, ele faz esse trajeto, esse caminho pelo deserto. E Abraão, ele é um semita, e os semitas são povos nômades, pastores, e, portanto, eles viviam em tendas, mudando de tempos em tempos, porque o deserto não é um lugar fácil de se viver, não é um lugar cheio de recursos, e durante toda a história de Abraão, você percebe que ele migrou bastante, ele foi para o Egito, depois retorna para a Palestina, e então ele tem um filho com a sua serva Agar, chamado Ismael, e Ismael dá origem aos povos árabes, e já muito avançado na sua velhice, então Deus cumpre a promessa que fez a ele e dá um filho de Abraão com Sara, já idoso, com 100 anos de idade, chamado Isaque. E Abraão então começa a transmitir a Isaque todo aquilo que ele vinha aprendendo com Deus. E um dia Deus chama Abraão para fazer um sacrifício, uma oferta a Deus com Isaque. Deus manda Abraão preparar Isaque para o sacrifício, e Abraão vai então até o monte, coloca Isaque no altar para sacrificar, e quando ele vai executar o sacrifício, Deus chama Abraão e fala: Abraão, não precisa fazer isso, não precisa me entregar o seu Isaque. E quando então ele olha, ele vê ali um cordeiro, e esse cordeiro então é entregue no local de sacrifício, no lugar de Isaque. E nesse momento Deus mostra a Abraão que ele provê tudo por intermédio da fé.
E de Isaac, Deus gera Esaú como primogênito por alguns segundos, porque seu irmão Jacó, ele nasce grudado no seu calcanhar. E depois, quando eles crescem, Esaú vende a sua primogenitura, que é algo muito importante para os povos semíticos, né? Hoje chamados judeus. O filho mais velho, aquele que recebe a bênção da descendência. Jacó, então, herda essa primogenitura, porque fez um cozido, ao qual Esaú gostava muito. E quando chega o tempo de Isaac abençoar o primogênito, a mãe de Jacó monta uma estratégia junto com ele, cobre ele lá com pele de carneiro, porque Esaú era um homem cheio de pelos, e então Abraão unge, né, dá a bênção a Jacó, achando que estava dando a bênção a Esaú. Esaú não gostou muito dessa história, esse Jacó teve que fugir para um lugar distante, ele volta lá para a terra de Ur. E Jacó então passa por um período, migra também depois no deserto, tem muitos filhos com suas duas esposas, Raquel e Lia, e também com as suas servas. E dos filhos de Jacó nasce essa descendência prometida para Abraão. Um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido escravo no Egito. Olha esse contexto, né? De como essa história se passa nos lugares do deserto, né? E esse menino, José, cresce lá e acaba se tornando governador, e num tempo de muita fome, os seus irmãos vão buscar comida no Egito, e José já era o governador de lá, então ele cede comida para seus irmãos, mas leva toda a sua família para viver no Egito, e eles então se estabelecem ali na região do Delta do Nilo, se multiplica, se torna um povo muito numeroso, e um dos faraós que subiu ao poder após a morte de José torna esse povo escravo. É aqui um detalhe importante, que foi o único momento na história de Israel que Israel foi escravo, né? Que o povo judeu, o povo hebreu foi escravo. Eles foram cativos, eles foram dominados, invadidos, mas escravos mesmo, a escravidão propriamente dita foi no Egito. E, coincidentemente, foi o único lugar que Abraão não construiu um altar, que por onde ele passava, Abraão construiu altar, Isaac construiu altar, Jacó construiu altar. Josué, quando atravessou o Rio Jordão, construiu um altar num lugar chamado Gilgal. E aqui fica uma dica já para você, meu irmão, que tudo aquilo que você for fazer, consagre a Deus. Porque consagrar é devotar, é tornar sagrado, é santificar. E quando você consagra a sua vida a Deus, você consagra as áreas da sua vida a Deus, aquilo passa a ser protegido por Deus. E esse povo, apesar de viver no deserto, apesar de viver em locais perigosos, enfrentando povos diversos e perigosos, eles sempre foram guardados por Deus. Mas mesmo assim, esse povo, depois de 400 anos sofrendo ali a escravidão, Deus levanta um homem chamado Moisés que os guia por intermédio do deserto para levá-los de volta à terra prometida, essa terra de Canaã, a Palestina, a terra que mana leite e mel. Moisés não consegue chegar com eles lá, mas por intermédio de Josué, esse povo chega, né, até a Palestina, atravessando o Rio Jordão, e a partir dali eles começam a largar as habitações em tendas e habitar em cidades, porque eles começam a conquistar as cidades. Uma parte importante que a gente precisa entender é que esse povo, que hoje chamamos de judeus, eles sempre tiveram que lutar muito por aquilo que eles desejavam, ou seja, pelas coisas que Deus entregava para eles. Deus não entregou simplesmente e eles receberam de mão beijada. Não, eles tiveram que lutar. E imagina você, como Abraão, por exemplo, largar tudo e ir para um lugar que você desconhece. Largar toda a sua vida, simplesmente porque você acreditou numa palavra.
Então, o que esse texto, esse salmo que foi escrito por um autor desconhecido, pode ser Davi, Esdras, Daniel, mas o fato é que quem escreveu conhecia Deus, dava importância na palavra de Deus. E quando a gente fala de palavra de Deus, a gente fala de fé. Então, Abraão, ele teve tanta fé, e fé dá tanta visão para você, que a palavra, ela desperta você para algo muito maior, algo muito especial. Então, esse povo, ele aprendeu a viver pela fé, aprendeu a viver enfrentando perigos e desafios por causa de uma palavra. Por isso que o salmista faz essa analogia da palavra de Deus como uma lâmpada, lâmpada que ilumina os pés e que guia o meu caminho, o seu caminho. E o deserto é um lugar que de dia é um sol escaldante, árido, não tem água, não tem onde você se esconder, não tem uma sombra. E à noite é escuro, gelado, cheio de obstáculos, armadilhas, perigos, animais peçonhentos. Quando esse povo saiu do Egito, a Bíblia diz que uma coluna de nuvem os guiava durante o dia e uma coluna de fogo os guiava durante a noite. Esse fogo aquecia eles, mantinha eles protegidos, afastava todos os perigos deles e iluminava o caminho quando eles queriam, por exemplo, fazer viagens à noite. Eles viviam mudando de um lugar para o outro, eram nômades. Então, a palavra de Deus, quando o salmista diz, olha, lâmpada para os meus pés, porque ela aquece o seu pé, para ele não congelar, para você continuar caminhando. Ele também, essa palavra, ela acende a luz para que você possa enxergar o seu caminho e você não caia em buracos, em armadilhas, para que você não tropece, não caia. Essa palavra também, ela afugenta os animais peçonhentos, afugenta o perigo, para que você não seja picado, para que você não seja ferido de uma ferida de morte. E podemos ir mais longe, porque trazendo para o tempo de hoje, nós não andamos num lugar onde há escorpiões, cobras, mas nós somos sim picados pela serpente, que é Satanás, o inimigo da nossa alma. E ele sim influencia com peçonha, sabe como? Trazendo medo na sua vida, trazendo mentira, contando mentiras sobre você mesmo no seu ouvido, fazendo com que você se torne uma pessoa pecadora, cheia de iniquidade, para que a sua alma seja contaminada por orgulho, por avareza, por maledicência, por tantos pecados, tantas paixões que ele vem despertando na nossa alma, para que você fique doente na alma. A alma adoece também o nosso corpo. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder do fogo de curar, de libertar você, de curar você até desse veneno da peçonha que o inimigo das nossas almas tenta trazer para a nossa vida. Essa palavra que tanto foi cantada nos Salmos, por todo o Velho Testamento, pelos profetas que anunciaram a vontade de Deus para o povo, ela encarnou o dia entre nós, por intermédio de Jesus Cristo. O Evangelho de João diz que Jesus é a palavra que encarnou entre nós, é a própria palavra de Deus. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio dele. Jesus diz isso não porque ele é metido, não porque ele se sente alguém especial, muito pelo contrário, Jesus era o mais humilde de todos. Não se esqueça que ele é o próprio Deus encarnado e lavou os pés dos discípulos. Jesus nos alerta que ele é a palavra e apenas nós podemos chegar até Deus
por intermédio da palavra. Por quê? Porque a nossa alma foi contaminada pelas peçonhas do inimigo. E Jesus, ele se entregou na cruz para comprar a nossa alma. Comprar não para sermos escravos mais. Por isso que Jesus é chamado o remidor da nossa alma. Porque remissão significa você comprar um escravo para dar liberdade para ele, não para ele se tornar o seu escravo. Por isso que Deus prometeu que esse povo não seria mais escravo como foi no Egito. E ele nos pede para que nós não voltemos para lá, que é o Egito. E o Egito é o mundo, é a vida em pecado, a vida em iniquidade. Porque quando nós somos chamados pela palavra, quando nós cremos nessa palavra, quando nós aceitamos essa palavra, nós acendemos algo dentro de nós. Nós cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados para uma maravilhosa luz e passamos a viver pela graça. Passamos a andar, então, na palavra, que é, de fato, um caminho que ilumina, que aquece, que liberta, que cura. Olha que coisa linda. Olha como essa escritura, um versículo tão pequeno, olha quanta coisa nos traz de conhecimento. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje. Esse povo, ele teve que atravessar inúmeras vezes o deserto. Inúmeras vezes eles foram atacados. Inúmeras vezes, mesmo depois de estarem vivendo em cidades fortificadas, como por exemplo Jerusalém, eles foram atacados, subjugados, levados cativos, ficaram anos fora do seu habitat natural, como por exemplo quando os babilônios os levaram cativos, ficaram lá 70 anos, voltaram, os gregos invadiram eles, dominaram eles, profanaram o templo. Depois vieram os romanos, dominaram eles e recentemente, espalhados pelo mundo, viveram o Holocausto. E hoje a nação de Israel é uma nação próspera, abundante, prêmio Nobel em todas as áreas, ciência, tecnologia, é a terra das startups, é a terra da ciência, da medicina. Então, as promessas de Deus se cumprem na vida desse povo por causa da fé deles na palavra de Deus. E a palavra de Deus os fez enfrentar todos esses desafios, confiando, consagrando tudo na vida deles a Deus. Então, se você, através dessa palavra, entender que você deve consagrar sua vida a Deus, todas as áreas da sua vida a Deus, você consagrando, ele vai passar a ter controle, vai passar a ter domínio, ele vai passar a guardar você. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você vai enfrentar deserto. Deserto significa você enfrentar... O que é deserto? É escuridão, é solidão, é angústia, é medo, situações difíceis, adversas. Mas qual é a promessa? É que Deus vai te guiar, Deus vai iluminar você. Mesmo que você ande por caminhos escuros, você não vai cair, não vai tropeçar. Mesmo que você tropece, Ele vai te levantar pela força do Espírito dEle na sua vida. Mesmo que você seja picado por um animal peçonhento, mesmo que venha a maior de todas as ofensas, a maior de todas as dores, a pior de qualquer circunstância, Ele também vai te livrar por intermédio da sua fé na palavra dEle, que aquece, que gera vida, que traz amor para você. Jesus, Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu. E através disso Ele nos deu uma esperança viva, porque Ele vivificou o nosso espírito. E nós precisamos crer nisso por intermédio da fé e caminhar por essa palavra, conforme os judeus caminharam, conforme Jesus, que era judeu, e nos enxertou nesse tronco, nessa raiz judaica, por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua fé, por intermédio do seu amor, por intermédio da sua entrega. Ele nos enxertou lá e nos deu essa liberdade de podermos chegar a Deus. Então, meu irmão, acende essa lâmpada do Senhor na tua vida.
Comece a crer na palavra, comece a andar por fé, mesmo que você esteja vivendo a maior de todas as dificuldades. Tenha fé que por intermédio da palavra de Deus, se você se manter firme, essa foi a promessa que Deus fez a Josué quando Moisés foi recolhido para Deus. Josué assume a liderança do povo israelita para poder chegar na terra de Canaã. E Josué, obviamente, teve medo, né? Jovem, ter que guiar todo aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas. Deus fala, olha só, Josué, você medita nas palavras que o meu filho Moisés te ensinou. Ande no meu caminho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não tenha medo de absolutamente nada. Só se mantenha firme na minha palavra. Não tema, não se espante, porque aonde quer que você pisar a planta dos seus pés, você será abençoado, próspero e abundante. Se você tiver fé nessa palavra, aonde quer que você andar, desde que você ande no caminho reto do Senhor, desde que você abandone a iniquidade, desde que você abandone o pecado, desde que você confie que essa palavra vai te renovar dia após dia, te libertando de todo veneno que uma vida inteira Satanás inoculou em você para fazer você pecar e se afastar de Deus. Mesmo assim, Deus vai libertar você. Mesmo assim, Ele vai perdoar os seus pecados, por pior que eles sejam. E a palavra de Deus, ela vai te aquecer, te proteger, te guardar, te guiar. Ela vai te renovar. Ela vai trazer uma renovação na sua mente, nos seus sentimentos, para que você possa manifestar os frutos do Espírito Santo que passa a habitar em você se você crê que Jesus é o Salvador da sua vida. E a salvação é para a sua alma, porque o nosso corpo, ele já está perecendo desde o dia que nós nascemos. Nós sabemos que vamos para a morte física, mas nós não podemos caminhar para a morte espiritual. Quando nós fecharmos os olhos aqui, a promessa da palavra de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, é que nós vamos ter uma vida eterna com Deus, por causa do amor incondicional de Deus, que entregou o seu Filho unigênito, conforme diz lá em João 3,16, para que nós não pereçamos e tenhamos a vida eterna. E essa vida eterna é uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de liberdade eterna, num lugar maravilhoso, que é ao lado de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, o chamado de Deus para a sua vida é para uma esperança que não é a esperança desse mundo, não é a esperança numa coisa, por exemplo, numa casa, em algo que perece, sabe? Porque tudo aquilo que você puder ver com os teus olhos aqui na terra, tudo aquilo que você puder construir com as suas mãos, um dia vai perecer. Mas essa esperança que Jesus nos chama, essa esperança que Jesus nos deu, ela é imperecível, porque nada, nada, nada nesse mundo tem poder contra essa vida que Deus colocou dentro de você por intermédio de Jesus. Ele remiu a sua alma para que a sua consciência, o seu espírito continue vivo no Senhor, para quando você deixar aqui esta terra. E a morte espiritual, ela não vai te alcançar. A alegria de estar em Cristo, a alegria de servir a Jesus é saber que, independente de qual seja a minha situação aqui, independente de quem eu seja, de quanto eu tenha na minha conta bancária, independente da cor da minha pele, da minha situação sociocultural, independente disso, eu tenho um lugar guardado ao lado do Rei Jesus Cristo, porque Ele entregou a vida dele por nós. Ele entregou a vida dele por você. Mantenha isso vivo dentro do seu coração. Mantenha isso vivo dentro de você por intermédio da palavra de Deus, que vai renovando a sua vida a cada dia, pode ter certeza. Filipenses 1,6 diz que é aquele que em vós
aquele que em você iniciou essa obra redentora, vai aperfeiçoar ela todos os dias. E Cristo vai em você, renovando você, trazendo a paz que excede a todo entendimento, renovando a sua mente, renovando os seus sentimentos, renovando as suas emoções, para que as suas emoções sejam as emoções de Jesus Cristo. E os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, essa paz que excede a todo entendimento, só pode vir de Jesus, não tem como vir de outro lugar. Nada nesse mundo pode te trazer essa paz. Então, eu quero transmitir para você essa alegria que eu, no dia 23 de abril de 2015, uma quinta-feira, eu decidi aceitar isso, eu decidi acender essa lâmpada dentro de mim. Eu digo para você que se eu pudesse viver aquele momento todos os dias da minha vida, se eu pudesse estar lá, eu não queria nem ter saído de lá, de dentro daquele carro. Mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós temos que ter um bom ânimo, ânimo para continuar. E quem nos dá ânimo? A palavra de Deus. Por isso é importante você ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque ela vai te dar ânimo, ela vai te aquecendo, ela vai te renovando. E mais do que isso, Salmo 32:8, Deus promete que vai te instruir, Ele vai te ensinar o caminho que você deve andar e seguir na direção certa. E Ele vai guiando você com os olhos dele. A promessa da palavra de Deus é que você não vai tropeçar, não vai cair, porque Ele envia anjos para te guardar. Ele guarda a sua casa. Anjos habitam ao redor da sua casa, da sua família. Ele guarda o seu trabalho, Ele guarda a sua família. Consagra tudo a Ele, consagra a sua vida a Ele. Entrega a sua vida para Jesus hoje, agora. Aproveita essa oportunidade. Ajoelha em onde você está. Se você não pode ajoelhar, senta, mas abra seu coração para Jesus. E acenda essa lâmpada dentro de você e diz: Jesus, eu quero essa luz, eu quero esse amor, eu quero viver isso que o Gustavo está falando para mim aqui. Eu quero sentir esse calor, eu quero sentir esse aconchego, eu quero sentir essa certeza. Eu não quero mais ficar na dúvida. Fala para Jesus: Jesus, eu cansei de cair, eu cansei de tropeçar, eu cansei de andar por caminhos escuros, eu cansei de ficar sozinho, eu cansei de viver angustiado, eu cansei de viver protelando isso, eu cansei de viver angustiado, de viver com mágoa no meu coração, com ódio, com desejo de vingança. Olha, Jesus disse: olha, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, lança sobre mim esse peso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não te chama para te colocar nenhum fardo, nenhuma escravidão. Pelo contrário, ele te chama para tirar essa escravidão de cima de você, a escravidão que o inimigo da sua alma, Satanás, colocou sobre a sua vida. Ele te chama para que você remova isso e descanse nele. Consagrar sua vida a Deus e a Jesus é simplesmente descansar todas as áreas da sua vida dele, crendo que ele vai assumir o controle, Deus no controle, meu irmão. Ele vai te guiar, ele vai te guardar, te proteger, ele vai elevar você a um nível sobrenatural que você jamais conheceu. A palavra diz que tudo que você pedir a Deus, tudo que de coração você pedir a Ele, Ele vai fazer ainda infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar e supor. E ele diz em Romanos 12:2 que se você deve não se amoldar aos padrões do mundo, às coisas do mundo, as maldades desse mundo e as paixões desse mundo, mas renova a sua mente pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, para que você possa compreender e perceber quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida e os planos de Deus para a sua vida. Conforme Jeremias 29:11, são planos de paz e não de mal. São planos para que você frutifique, são planos para que você multiplique. As promessas de Deus são promessas
de uma vida em abundância. E não estou falando de abundância financeira, não, e eu creio que Ele pode trazer abundância financeira para você, mas é abundância de vida, abundância de paz dentro de você. E essa paz que excede a todo entendimento, ela vem de dentro para fora, porque quando você crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E o Espírito Santo de Deus dentro de você vai te trazendo os frutos dele, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, autocontrole, controle das suas emoções, uma capacidade de suportar as adversidades, uma capacidade como esse povo judeu, esse povo hebreu que enfrentou tantas dificuldades, tantas lutas. Jacó mesmo teve um nome mudado para Israel, aquele que lutou e prevaleceu. Você vai prevalecer sobre todas as adversidades da vida com luta, mas é lutando com a palavra, lutando com as armas certas. Efésios 6:18 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os poderes, principados, potestades, contra os dominadores desse mundo que são utilizados pelos seres espirituais da maldade. Aqui nesse mundo existem pessoas que são influenciadas pelo mal. E se você permitir, infelizmente você também pode ser influenciado. Mas a Bíblia diz que mesmo que o mal esteja tentando influenciar você, ele não chega até você se você crê em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E que Satanás, ele ruge como o leão, andando ao seu derredor. Mas ele não pode chegar até você, porque ao seu redor existe anjo. E ele ruge como o leão. Não é o leão. O leão é só um, Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. Mas creia que por intermédio dessa força que a palavra de Deus te dá, você vai estar guardado. Você, sua casa, seus negócios, seus planos, seu projeto, seu sonho, tudo. Aproveita então essa oportunidade. Mais uma vez faço convite. Entrega a sua vida para Jesus. Aceita essa maravilhosa luz na tua vida. Recebe esta palavra no seu coração. Acende essa lâmpada. Aqueça seu coração. Aqueça sua alma. Não deixa mais que ela seja escrava do seu inimigo, do inimigo da alma de Satanás. Não deixa que ele conte mais mentiras sobre você. Quero orar por você agora, Deus, que você possa tocar na vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Que você possa vir ao encontro dela aqui neste momento. E que o teu Espírito Santo a convença de que é necessário, de que isso que ela sente, essa angústia, esta dor, este vazio, esta ausência, é obra do pecado, é obra de Satanás na vida dela. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa vir sobre esta pessoa que está me ouvindo e liberte ela de todas essas correntes que amarram, de todas essas correntes que prendem, de todos esses grilhões. Liberta ela de todo esse medo, Pai, de toda essa opressão, de toda essa dúvida, de toda essa angústia, de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Renova, Pai, por intermédio do Teu Espírito e coloque fé na vida desta pessoa, Pai. Que a partir de agora, esta pessoa levante a cabeça, acenda a lâmpada do Senhor, que é a palavra de Deus na vida dela, e que ela passe a caminhar por visão e não mais por vista. Pai, que ela passe a enxergar não aquilo que está diante dos olhos dela, mas que ela passe a enxergar aquilo que o Senhor vai estar dando para ela de visão, porque nesse momento eu creio que Deus está tirando a escama dos seus olhos. Deus está tirando a cera dos seus ouvidos para que você possa ouvir, entender e compreender a palavra dele, para que possa perceber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, nesse momento, vai te mostrar pelos olhos da fé uma esperança viva, uma esperança capaz de fazer você perseverar, de fazer você voltar a andar, voltar a caminhar na direção dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, para que você veja ainda aqui nesta terra a glória de Deus se manifestando na vida dessa pessoa, na sua vida
Em nome de Jesus, eu agradeço aqui a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida. E que a sua vida seja salva e liberta. E você ande pelos caminhos seguros da palavra de Deus. E seja uma pessoa vitoriosa, em nome de Jesus.